Olá, eu sou o Douglas Ribeiro, ginecologista, trabalho com cirurgia ginecológica e com foco na cirurgia com assistência robótica, mas a gente está aqui num espaço que eu me propus a fazer, que é justamente para a gente conversar sobre qualquer assunto. Por coincidência, há algumas semanas eu tenho recebido no consultório um número grande de pacientes para fazer uma cirurgia no colo do útero. Às vezes a gente chama de conização ou traquelectomia, e essa cirurgia muitas vezes é necessária por conta de um vírus HPV. E a gente está num mês que a gente acaba querendo dar um olhar um pouco diferente para as patologias, para o câncer, né, ginecológico, que a gente acaba chamando de setembro em flor. Coincidentemente, recentemente, a gente tem o Brasil mudando um pouco a maneira que vai ser o rastreio do câncer do colo do útero, ou preventivo do colo do útero, ou Papa Nicolau. E aí, então, falei, bom, vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Câncer do colo do útero, preventivo, vacina do HPV. E eu acabei trazendo um pouco de informação, que é um panorama do Brasil. Fui atrás do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, e ele prevê para 2025 aproximadamente 17 mil novos casos de câncer do colo do útero. Isso faz com que esse câncer ocupe o terceiro lugar nas mulheres em incidência, estando atrás do câncer de mama e do câncer coloretal. Quando a gente fala de óbitos, a gente espera para esse ano em torno de 6 mil e poucos casos de óbito. E aí, falando de óbito, ele já vai para o quarto lugar, atrás do câncer de mama, pulmão e coloretal. Agora, o mais importante disso tudo é que países onde a vacinação é feita em massa, o câncer do colo do útero caiu muito, quase inexistente. Então, a gente acaba pensando que talvez a gente tenha que correr um pouco mais atrás dessa questão da vacinação. Agora, vamos falar do Rio Grande do Sul. O INCA previu em 2023 em torno de 600 e poucos casos, mas aqui o Rio Grande do Sul notificou 1.400, ou seja, a gente acabou diagnosticando mais do que estava na previsão. Então é com grande honra, com grande prazer que eu trago hoje para conversar com a gente, e eu vou apresentar ela aqui, a doutora Fernanda Uratani, que é uma colega que eu já conheço há bastante tempo. Ela faz parte do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. Ela é membro da direção e é coordenadora do Núcleo de Patologia do Trato Genital Inferior da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio Grande do Sul. E ela é membro da direção também da Associação Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia, o Regional do Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Douglas. Muito obrigada pelo convite e por falar desse assunto que é super importante, né? E me agrada tanto trabalhar com isso. Eu fico muito feliz que tenha recebido e aceitado o meu convite. E a intenção é justamente essa: é trazer colegas, trazer pessoas para a gente conversar sobre assuntos que estão na atualidade e poder levar para os pacientes de maneira geral, não só os casos cirúrgicos, que é o meu foco, mas também levar para os pacientes informação de qualidade. Eu montei algumas perguntas e eu acho que a gente vai conversando e vai ficando livre para falar quando quiser. Então, comecei pensando aqui sobre o rastreamento, né? Recentemente, o Brasil mudou a maneira como que a gente vai rastrear. O que que mudou? Como que vai ser esse preventivo? O paciente chegou no consultório, doutora, eu vim colher o meu Papa Nicolau, o meu preventivo. O que que a gente vai fazer agora? Isso, a gente está numa grande mudança agora. O Brasil vai começar a fazer igual é feito na maioria dos países desenvolvidos. Ao invés de a gente coletar aquele tradicional Papa Nicolau, preventivo do colo do útero, citopatológico, que a gente está acostumado a falar para as pacientes e a coletar, a gente vai começar a coletar o teste de HPV. Então, um PCR de HPV, o teste de DNA de HPV. A gente vai começar a coletar nas pacientes igual, é a mesma coleta, igual a gente coletava o Papa Nicolau, mas a gente não vai mais, da mesma maneira, coletar o exame ginecológico do colo do útero, mas agora a gente vai ter
o diagnóstico, se a paciente tem um HPV positivo ou se ela tem um HPV negativo. Isso a gente acaba explicando assim para as pacientes por que elas fazem todo ano, ou a cada 3 anos, né, que é o nosso protocolo que a gente sempre coletou aqui no Brasil, o citopatológico, o Papa Nicolau, para diagnosticar as lesões pré-câncer ou até diagnosticar o câncer. Mas quem que vai provocar esse câncer? É o HPV. Então, a gente vai, com esse teste, descobrir quem tem o maior risco de ter uma lesão no futuro. Na verdade, então, antigamente a gente só pesquisava a lesão. E agora a gente vai ter a possibilidade de saber se esse paciente tem o vírus do HPV e, se ele tem, a gente vai poder partir para algumas outras observações. Então, eu pus aqui. Daí a paciente fez esse exame do preventivo e deu negativo para o vírus HPV. Quando ela vai precisar repetir de novo esse exame? Isso é sensacional se a gente pensar, né, em prevenção, até em saúde pública. A gente vai repetir esse exame só em 5 anos nessa paciente, né, porque ela não tem o HPV. Então, ela não tem um fator de risco para desenvolver uma lesão maligna ou de alto grau pré-câncer. Perfeito. E agora, se ela fez o exame e vem lá, você tem uma HPV, principalmente se é uma HPV que tem um risco maior de evoluir para uma lesão. Aí, como que vai ficar essa paciente? Ela volta quando? O que a gente vai fazer? Então, isso até acaba explicando para os pacientes no consultório. Primeiro, deu positivo, a gente não vai se apavorar, porque muitas vão dar positivo e a gente vai acompanhar, certo? Mas com esse teste, ele vai descobrir, ele vai nos dar o diagnóstico se é um HPV de alto risco oncogênico, então, que tem uma grande chance de desenvolver uma lesão de alto grau, pré-maligna ou no futuro maligna. Então, com o resultado do tipo do HPV é que a gente vai definir a conduta. Vão nos passar no exame se ele vai ser o tipo 16 ou 18. Tá? 16 e 18 é o responsável por mais de 70% dos casos de câncer de colo de útero. Então, são os de maior risco. Se for 16 e 18, a gente já vai encaminhar essa paciente para fazer uma colposcopia, para ver se ela tem lesão realmente ou se ela só tem o vírus positivo, certo? Se ela tiver lesão, a gente vai encaminhar para uma conduta adequada, um tratamento. Agora, se ela não for 16 e 18, for um outro tipo de HPV, isso é interessante porque os testes, a diretriz agora do Ministério da Saúde vai nos proporcionar isso, e os laboratórios que vão começar a fazer os testes, estão começando já em vários pontos aí do Brasil, eles vão nos dizer se não é 16 e 18, mas é outro HPV de alto risco. Com positividade para outro tipo, não 16 e 18, nós vamos ver o resultado da citologia. Então, aí que vai vir o antigo Papa Nicolau que nós coletávamos, né? Agora vai ser parecido, mas em vez de ser na lâmina que nós coletávamos, agora vai ser a citologia líquida. Nesse mesmo exame que foi coletado o teste de HPV, a gente vai conseguir o resultado da citologia. Citologia alterada, encaminha para a colposcopia. E citologia negativa, uma paciente que não é 16 e 18, ela vai repetir esse teste em 1 ano só. Porque ela tem um vírus de alto risco, mas ela não tem lesão, ela não tem alteração nas células do citopatológico. Perfeito. Então, fez o exame, vai coletar o teu exame normalmente como você vai todos os anos. Chegou lá, o médico vai colher, vai passar o aparelhinho na vagina, colheu. Veio que você não tem HPV, não tem HPV de alto risco, ok. Daqui 5 anos, tu vai repetir os exames. Agora, veio que tá o HPV de alto risco. É aqueles que têm maior risco para evoluir para uma lesão. Aí, obviamente, tu pode ser que vai fazer a colposcopia e pode ser que vai ser necessário fazer uma biópsia ou não, mas estando tudo bem, tu vai repetir em 1 ano para fazer o acompanhamento. O fato da paciente ter o HPV de alto risco não significa que ela vai desenvolver uma lesão grave. Ela só vai ser acompanhada mais de perto. Basicamente isso. Isso, é uma paciente que tem maior risco para desenvolver uma lesão. Mas então a gente vai ficar de olho nela, certo? Agora, não quer dizer que ela tenha lesão e por isso que a gente tem que ficar tranquilos, assim, explicar para as pacientes, para quando o teste vier positivo, a gente também não sair
assustado ou apavorados, porque realmente muitas pacientes vão ter HPV positivo e isso vai ser um diagnóstico transitório que com o tempo vai negativar. Perfeito. Eu coloquei uma outra pergunta aqui, que é o seguinte. Tá, e aí a paciente apresenta uma lesão de baixo grau, que a gente chama de NIC1. A paciente, então, fez o resultado, ela acompanha, deu positivo para HPV de alto risco, ela fez uma colposcopia, que é aquele exame que olha com umas lentes de aumento o colo do útero, coloca lá uns líquidos que colore o colo. Foi necessário fazer uma biópsia às vezes, ou veio no resultado lá que ela tem uma lesão de baixo grau, NIC1. Nesse sentido, não muda nada em relação ao que ela tinha NIC1 até pouco tempo atrás. Ela só vai fazer um acompanhamento. É isso? Isso. O NIC1, ou lesão de baixo grau, é transitório. Na maioria das mulheres, a gente vai negativar, vai eliminar essa alteração dentro de 1, 2 anos, não vai ter mais, Então, né? essa paciente, ela volta em 6 meses para fazer o preventivo ou não? Se ela tem um HPV positivo, né? E NIC1? E NIC1, a gente vai, dependendo da colposcopia, a princípio, ou vai repetir esse teste HPV em 1 ano, né? Porque Exato. é transitório e a ideia é eliminar esse vírus de alto risco e não precisar fazer nada, só acompanhar esse colo dela. Perfeito. Agora, se nessa investigação a gente encontrou um NIC2, NIC3, que a gente chama de uma lesão de alto grau. Aí essa paciente a gente vai fazer o que com ela? Vamos encaminhar ela para fazer o quê? Isso. Lesão de alto grau a gente geralmente não acompanha, tá? Porque existe uma grande chance de progressão e pouca probabilidade de regressão, como as lesões de baixo grau, como o NIC1. Então, para essas pacientes, a gente vai indicar uma conduta de tratamento, né, de retirada dessa lesão, dessa alteração que tem ali no colo do útero, que a gente chama de conduta excisional, que é a conização que tu falou antes, a traquelectomia. Então, para tratar e terminar essa lesão. E é importante sempre dizer para os pacientes, né, lesão de baixo grau ou alto grau, ela não tem câncer ainda. Tudo a gente está falando em prevenção para ela não desenvolver um câncer no futuro. Eu acho interessante isso, porque essa paciente que vem para fazer a cirurgia, a conização ou a traquelectomia, é uma paciente que chega muito assustada. Porque ela chega e fala, ó, a médica disse que eu tenho uma lesão de alto grau e que eu tenho que fazer uma cirurgia. E eu costumo explicar para a paciente, olha que bom que você conseguiu diagnosticar uma lesão que não é câncer e que existe um tratamento para prevenir a progressão para o câncer. E para as pacientes entenderem, eu costumo dizer assim, ó, imagina uma laranja. Eu tenho que cascar, tirar uma tampinha. Essa tampinha é ali no colo do útero. Então, a gente vai tirar um pedacinho. Não é o colo do útero inteiro. Não é uma cirurgia mutiladora. Tu vai poder continuar menstruando, tu vai poder engravidar no futuro. Óbvio que tem algumas particularidades que a gente tem que acompanhar, mas sim, e muitas dessas pacientes a gente vai fazer essa retirada e essas pacientes vão conseguir eliminar essa lesão e vão viver normalmente e nunca mais vão ter nenhum problema, né? Muito bem. Vamos aqui que eu tenho mais perguntas. Vacina. A vacina contra o HPV, ela está indicada para quem? A princípio, para todo mundo. Se a gente pudesse vacinar todo mundo. Mas nas diretrizes, né, de vacinação, a gente tem algumas orientações. Então, a gente tem a vacina quadrivalente, que é para 4 tipos de HPV, que é a que está disponível no SUS, para meninos e meninas de 9 a 14 anos, e também para pacientes que têm uma imunossupressão, né? Quem são? Pacientes que têm HIV, transplantados, oncológicos. Esses pacientes também têm direito a essa vacina até os 45 anos de idade pelo SUS. Na rede privada, a gente tem a outra vacina, que é a nonavalente, igual a quadrivalente, com os 4 tipos de HPV, mais 5 tipos de alto risco oncogênicos, né? E nessa rede privada, a gente pode fazer tanto para homens quanto para mulheres de 9 a 45 anos, pela bula. Perfeito. Então, ó, tem a vacina no SUS, ela é quadrivalente. E tem uma vacina na rede privada que é nonavalente, contra 9. Essas vacinas do SUS, que é quadrivalente, ela já é muito importante e ela vai conseguir
reduzir muito a incidência de lesões no colo do útero. E a gente sabe que aqui no Brasil as pessoas não estão tão empenhadas em tomar essa vacina, né? Muito pouco. A gente tem já estudos que mostraram que em países onde a população toma maciçamente, caiu muito, né, a incidência dessas lesões e do próprio câncer do colo do útero. Então, eu acho que as pessoas têm que fazer a sua parte e a gente tem que incentivar elas a tomarem a vacina. Sim. Né? Países, né, exemplificando, a Austrália tem uma vacinação em massa há muitos anos. Então, mais de 10, 20 anos quase, eles estão numa vacinação em massa. Começaram com a quadrivalente, agora a nonavalente, e eles já estão numa perspectiva de em poucos anos acabarem com o câncer de colo de útero deles. Então, assim, é um Então, câncer muito que é importante. prevenível, né? Isso. Nenhuma Então, mulher deveria morrer de câncer de colo de útero. É um câncer que nem deveria existir. Tem 100% de prevenção. E a prevenção é isso. É a vacinação em massa e diagnóstico precoce das lesões pré-malignas, antes de virar câncer. perfeito. Quem já tem o HPV ou lesão no colo do útero, pode tomar essa vacina? Pode e deve. A gente deve orientar para todo mundo a vacina. A vacina ela não vai tratar a lesão atual, né? Aquele HPV ativo que está lá, mas vai prevenir o futuro de novas lesões ou novos contatos de novos HPVs, que a gente vai poder ter, ter esse fator de risco de ter novos contatos, ficar positivo ao longo da vida toda. Então, eu acho que é super importante isso, porque às vezes a paciente fala assim, mas eu já tô com a lesão, já tive que fazer uma conização, então eu já peguei. Só que assim, ela muitas vezes pode ter pegado um dos tipos de HPV que desenvolveu aquela lesão. E com a cirurgia, ela inclusive tem a possibilidade de ter eliminado aquele vírus e ficar suscetível, ao longo dos anos, de se recontaminar com um dos vírus diferentes ou até mesmo com aquele próprio que ela já teve uma lesão no passado. Então, tem que tomar a vacina. E outra coisa que eu acabei lendo, para a gente vir conversar um pouco, é que às vezes a imunidade que o nosso corpo desenvolve por ter entrado em contato com HPV, ela não dura muito tempo. E quando a gente toma a vacina, tem pacientes que estão aí há 20 anos vacinados e que ainda mantêm um nível alto dessa imunidade. Então, tem que tomar a vacina para garantir uma resposta, uma imunidade maior por muito tempo. Né? Isso, é por isso que esses países, já há muitos anos fazendo vacinação em massa, estão conseguindo eliminar o câncer de colo de útero e os HPVs de alto risco, porque a vacina faz muito mais efeito do que ter tido contato com o HPV. E aquele HPV que a gente teve, exatamente, a gente pode se recontaminar pelo mesmo tipo de HPV. A gente elimina e pode ter contato de novo. E a gente sempre está falando muito da mulher, mas a gente sabe que o homem também pode ser um portador desse tipo do vírus e pode contribuir para disseminar para sua parceira. Então, a indicação realmente é que o homem e a mulher, o menino e a menina, tomem a vacina, né? Isso é super importante a gente pensar. Eu ainda trouxe algumas perguntas aqui que são: quem já pegou HPV pode se livrar dele, a gente acabou de falar, né? E pode pegar de novo. É isso mesmo, né? Isso aí. A paciente pode ser suscetível a vida toda a novos contatos com novos HPVs, e a gente tem centenas de HPVs diagnosticados, né, e conhecidos aí que podem dar lesão de alto grau. Uma das grandes evoluções que nós tivemos e que protege contra muitas doenças sexualmente transmissíveis é o uso do preservativo. E o HPV, ele pega só pela via sexual e o preservativo vai evitar, mas às vezes pode pegar mesmo com o preservativo. Infelizmente, pode. Então, mas eu uso camisinha sempre. Como que eu tenho nas relações, como que eu tive um HPV positivo? Infelizmente, o contato é pela via sexual, mas o contato não é só na penetração, pode ser mucosas, pele, oral, então genital, anal. Então, infelizmente, a camisinha diminui muito a transmissão, mas não totalmente. Então,
tem que tomar vacina, porque se você tá com a camisinha e tá vacinado, tu tem 2 barreiras para uma contaminação. Isso a gente está falando de HPV. Obviamente que a gente sabe que a camisinha tem uma alta capacidade de evitar a transmissão, por exemplo, de outras doenças, como HIV, como hepatites, que são sexualmente transmissíveis, e aí sim o preservativo tem uma capacidade bem grande de evitar que os pacientes se contaminem com isso, né? Principalmente os jovens. Várias doenças, né? Sífilis, HIV, muitas. E a gente tem visto um renascimento, um ressurgimento de vários Várias casos infecções. dessas doenças, principalmente entre os jovens, que, por exemplo, em relação ao HPV, o HIV, a minha geração, estou com 43 anos de idade, eu vi muitos ídolos morrerem com HIV e vi o estigma da doença, mas os jovens de hoje, eles não viram pessoas da família ou ídolos morrerem, porque a gente sabe que o tratamento hoje é bem eficiente, os pacientes, quando tratados, eles Vivem ficam normalmente. mas, ao mesmo tempo, a gente vê que está tendo um aumento da incidência de casos de HIV, principalmente entre mulheres heterossexuais. Por quê? Porque as pessoas estão abandonando o uso do preservativo. Então, vale sempre a dica, né, a orientação que a gente tem que usar o preservativo. Bom, para terminar o nosso papo aqui, e foi bem rápido hoje, eu achei que foi bem elucidativo, a informação que a gente tem que deixar é: todas as mulheres e homens, meninos e meninas, dos 9 anos aos 45, devem tomar a vacina do HPV. A gente tem estudos e tem países que estão há 20 anos fazendo isso e praticamente estão zerando os casos de câncer. Usar o preservativo sempre e fazer o rastreio adequado para que, quando tiver a lesão, a gente descubra essa lesão em estágios que ainda não evoluíram para o câncer do colo do útero e que a gente possa tratar evitando. O impacto de uma mulher jovem com câncer é muito grande, psicologicamente e fisicamente. Eu acho que a paciente tem que prestar atenção nisso, porque eu pego pacientes que já tiveram câncer e que tiveram que fazer, por exemplo, radioterapia. E aí Muito tem difícil. ressecamento vaginal, e tem dor na relação, e a gente sangramentos. tem sangramentos, e a gente tem que fazer um monte depois de esforço para que essa paciente possa voltar a ter uma vida sexual saudável, que ela não fique com aquela questão de ter dor e tudo mais. Então, assim, a gente tem que prevenir. Tem. E são pacientes jovens, né? Então, o que eu disse antes, nenhuma mulher deveria morrer de câncer de colo de útero, e ainda mais um câncer que tem 100% de prevenção. Então, em algum momento, nós estamos errando se a gente tem muita mortalidade. E o Brasil, infelizmente, está com essa mortalidade muito alta, né? Se a gente botar em mortalidade, é o quarto, né, de mortalidade das mulheres, mas se a gente dividir por idade, ele é o primeiro que mata mulheres até 36 anos. Não dá, né? Não precisa, né? Então, a gente precisa vacinar, precisa diagnosticar precocemente e tratar adequadamente essas pacientes, que é o que a Organização Mundial de Saúde está preconizando e tentando eliminar esse câncer. Nos países desenvolvidos, acho que em breve tempo já teremos, mas no Brasil, eu tenho esperanças que logo também, né? Vamos, com essas sim, com campanhas certeza. todas, assim. E agora, com esse teste HPV, que eu acho que vai ajudar muito e vai prevenir muito também, antes de virar um câncer nessas pacientes. E só para finalizar, a gente está falando de câncer do colo do útero, câncer feminino, mas o HPV também tem relação, por exemplo, em homens, com câncer de garganta, câncer de pênis. Câncer anal. Isso. E nas mulheres também. Também, Mulheres isso. que têm HPV no colo do útero, elas também têm uma incidência maior de câncer na vagina, na vulva, Ânus anal também. no ânus, na Isso. garganta. Então, assim, óbvio que esses outros lugares, tanto no homem quanto na mulher, têm uma incidência menor. Mas a gente vê Mas o tempo grave todo igual. gravidade de homens ali com 50 e poucos anos, 40 e poucos anos, que muitas vezes vão ter um câncer na garganta, uma situação devastadora, e ele poderia ter evitado.
ter Isso, tomado a então, vacina. isso, Então, a tem que vacina é tomar. muito importante. As mães, a gente não atende meninos, né? Mas eu converso muito com as mães, orientando já desde do início, assim, da adolescência, fazer a vacinação nos meninos também, né? Isso é super importante. Eu aprendi a prescrever a vacina, Muito. porque muitos anos eu trabalho com cirurgia ginecológica e eu sempre falava: eu vou fazer a cirurgia, mas tem que tomar a vacina. Isso ficava uma informação no momento que a paciente está Solta. perturbada, estressada, que vai fazer uma cirurgia, ficava solta. Agora, o que eu faço? Veio para fazer a cirurgia, eu já prescrevo. Encaminho ao posto de saúde, se tem condições ali, ou não tem um critério, eu encaminho para fazer a vacina, porque a minha função é prescrever. Se o paciente vai priorizar ou se vai atrás, isso é uma outra história. Voltou depois da cirurgia, tiramos tudo, ficou limpinho, deu margens livres, agora tu vai acompanhar. Tomou a vacina? Ainda não. Encaminho para a vacina, porque é a minha contribuição. Então, esse espaço aqui é isso Isso, também, a gente né? tem que prescrever, sair com o receituário carimbado, vacinação. Mas as pacientes que passam por esse processo, né, esse medo da lesão de alto grau, que pode virar um câncer, elas entendem, né, que elas fizeram um tratamento e não vão desenvolver o câncer. Essas pacientes geralmente fazem, né, a vacina. O problema são as pacientes que não acreditam, acham que nunca vão ter contato, que nunca... E o HPV, todo mundo vai ter contato. Todo mundo que tiver relação sexual vai ter HPV positivo em alguma vez na vida. Todas, tanto homens quanto mulheres. Então, mas nem sempre a gente vai desenvolver doença, certo? Então, todo mundo tem que se vacinar e se prevenir. Eu tomei a vacina, tá? Eu também. Aqui temos 2 que vacinam. Aqui atrás das câmeras, aqui a gente tem uma outra mulher jovem, tá com quantos anos? 28 anos, que tomou a vacina. Agora vem o tendão de Aquiles. Tomou a vacina? Qual que é a tua idade? 33 sem vacina, vai tomar. Idade? 26 sem vacina. Idade? Tomou a vacina? Mentira, ele não tomou. E eu fico falando toda hora que é pra ele tomar. E o outro aqui, que idade? 26. Olha aqui, 4 homens, ninguém tomou. Deixa eu falar uma coisa também, assim, muitas pacientes dizem assim, por que eu vou fazer vacina? Eu estou casada, né? Eu estou em um relacionamento estável. Eu sempre digo por 2 motivos. Primeiro, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, será que esse casamento é para sempre? Talvez sim, tomara que seja, mas muitas vezes não. E hoje em dia a gente tem no consultório muitas pacientes chegando com 50 anos, se separando e começando uma nova vida sexualmente, né, com outros parceiros. Então, fazendo a vacina quanto antes, a gente vai ajudar essas pacientes a ter uma prevenção no futuro. E também, a gente sabe hoje nas pesquisas que o vírus, ele pode ficar latente por muito tempo no nosso corpo, assim, parado lá. E as vacinas talvez possam começar a ajudar nisso também, a gente não desenvolver uma lesão por esse HPV que está lá paradinho há muitos anos atrás. Vamos fazer a nossa parte. Os que estão aqui todos já estão convocados. Aqui atrás das câmeras tem um monte de gente aqui. Agora estão todos ali meio com carinha de cachorro por causa da mudança, mas vão tomar as vacinas, hein? Quero ver. Próximo episódio eu vou perguntar de novo. Já tomaram as vacinas? Muito bem. Muito obrigado por ter vindo. Imagina, é um por ter prazer. participado aqui do nosso bate-papo. Seja sempre Super. bem-vinda. Sempre que precisar da gente, a gente está sempre à disposição. Obrigada e parabéns por esse espaço, né? E por a gente falar desse assunto que me agrada tanto, mas é tão importante, né? Nenhuma mulher deveria morrer de câncer de colo de útero. Obrigada. Eu que agradeço.